A palavra está franca. Vereadora Juliana, pode começar aí. Então, senhor presidente, né, obrigada aí pela oportunidade de ser a primeira desse retorno nessa Casa Legislativa. Primeiramente, aí, na minha palavra franca, gostaria aí de parabenizar todos os pais de ontem, segundo domingo de agosto, né? Todos os pais que ontem foi seu dia, pais que a gente sabe que também nós temos aí os pais que, não é os pais de sangue, mas é os pais que criam, os pais também, vamos dizer assim, que não está aqui mais. Enfim, parabéns a todos os pais, que Deus abençoe e conceda muita saúde, que continue sendo aí o alicerce que a gente sabe, né, que cada um aí com suas dificuldades. Então, presidente, só queria reforçar, né, o que eu falei a respeito da castração. Eu fui questionado outro dia a respeito de datas. Então, hoje já foi feito, né, uma cotação, o João Vitor já entrou em contato com o pessoal da licitação, eles me pediram aí mais ou menos quantos animais, a qual a gente, na próxima reunião, eu vou já estar falando com vocês como que vai ser mais ou menos, né? E peço só a vocês que me ajudem aí a catalogar, né, esses animais que estão na rua. Quem tiver pode estar me enviando através das minhas redes sociais as fotos dos animais. Vai estar ficando sobre minha guarda novamente, já estive conversando com eles, né? Peço novamente aqui ajuda aos novos vereadores, que da última vez eu fiquei com 30 animais lá de rua, lá em casa, e vocês me ajudaram, né, com a alimentação dos animais. O Adilson até me ajudou também lá, né, para ajudar, né, até mesmo com o manejo deles. Então, assim, agradeço demais da conta por essa atenção. A gente sabe como que é importante, né, essa castração. Foi idealizado por mim e, no primeiro momento aqui, junto com a Casa Legislativa, junto com os vereadores, eles me apoiaram, e a gente vai aí para quarta castração, né, mutirão de castração aqui do município, e eu fico muito honrada, né, de estar colocando, não só no papel, mas estar atuando, porque a gente sabe a importância. Então, peço a vocês que tenham aí meu número, né, do WhatsApp, pode colocar, pode me chamar também através do Instagram e me enviar as fotos dos animais aí. Eu já fiz de alguns, mas sempre aparece, eu não, né, não tem como estar em todo momento. Joselândia, Boa Esperança também, e região aí, vocês podem estar me enviando, por favor, as fotos dele, para que eu possa fazer um registro dele. Combinado? Muito obrigado. Boa noite. Vereador Herbert. Bem, gostaria de começar. Tem um ônibus da Prefeitura Municipal que faz o trajeto de manhã, Joselândia, Distrito Santana, e à noite também, Distrito Santana, com a faculdade à noite e a parte da manhã com alunos do ensino fundamental e médio. Há cerca de 4 meses atrás, roçando, limpando lá o gramado lá que fica em torno do adro de Joselândia, com a roçadeira, bateu uma pedrinha, saiu dela, pegou no vidro do ônibus, da porta, e quebrou. Esse vidro dá quase 1 metro quadrado. É um vidro grande. O vidro, ela trabalha com 2 vidros, um na parte superior e outro na parte inferior. E o da parte superior quebrou. E esse vidro até hoje não foi trocado. E ali, com esse período de frio, poeira, o ônibus sai daqui de Joselândia, 6 horas da manhã. Vem tomando um vento ali que não é brincadeira. E eu já tinha conversado isso há um tempo atrás na prefeitura, e assim, a dificuldade de comprar esse vidro, ele foi pelo menos que passaram para mim, porque já é um ônibus já com um ano muito já elevado, já há muito tempo já de fabricação. Mas, assim,
creio que foi na Semana Santa que quebrou esse vidro. Se não conseguiu comprar esse vidro, gente, tem que parar o ônibus. Me parece até que pararam o ônibus hoje. Porque eu falei que ia falar isso aqui. Comuniquei eles lá. Porque eu fui cobrado também. Enquanto vereador, tem mães e pais, né, que me cobraram essa situação. Porque, imagine, né, esse frio que está aí, o menino sai da cama, pega o ônibus, ali uma janela aberta de quase 1 metro quadrado, entrando poeira, entrando vento, entrando orvalho, neblina. À noite, o ônibus sai daqui meia-noite, vai embora para Joselândia. Então, eu até pego essa caroninha ali do pátio até ali na minha casa, e aqui com a velocidade mínima ali, já entra um frio que não é brincadeira. Então, tem que parar esse ônibus mesmo. Me parece que parou ele hoje. Porque, se não achar esse vidro, tem que fazer uma adaptação ali de algum material, uma fibra que dá visão, porque ali tem que ter, tem que ser transparente. Porque andar do jeito que está, gente, não dá. Porque tudo a gente, né, tem um prazo e tudo, a gente sabe que lá depende de setores, mas o setor de compra não está, pelo que eu sei, está funcionando. Então, venho aqui através, né, desses pais fazer essa reclamação aí para poder resolver essa situação aí no vidro da porta. Segundo, também, nesse final de semana, estive em Joselândia, no sábado, fui passando na rua lá, algumas pessoas comentou comigo sobre a água da mina, aquele pessoal que é atingido pela água da mina, ali que chega na entrada de Joselândia, até próximo à igreja, a maioria para cá, praticamente todos, né, a não ser aqueles que têm água própria, de poço artesiano ou de mina própria, usam essa água. E, pelo que me passaram, esse filtro está precisando de fazer manutenção, porque é uma água que meio saloba e tem um filtro de limpeza e tem um período ali que tem que fazer manutenção nele. Então, vem através também, creio que não precisava de uma indicação para isso, estou aqui na Palavra Franca, pedindo o responsável lá do setor para estar fazendo essa manutenção no filtro, porque, segundo me passaram, né, a água está até com odor. Gostaria também de falar sobre, até fiz uma indicação aqui, sobre a ponte ali, né, que liga ali a praça da prefeitura com o cruzeiro, pedindo ali para poder fazer esse gabião lá, ou esse muro de contenção em tempo, antes que comece o período chuvoso. Também gostaria aqui de destacar que o bairro Residencial Catita, a gente foi dito aí, né, dinheiro garantido, asfalto, no bairro Residencial Catita. Verba garantida. Ah, mas vamos fazer primeiro o que fica no subsolo. Fazer ali a rede pluvial, concordo plenamente. Foi até feito esse reparo lá, não sei se adequado, que não é muito a minha área, mas vi que foi feita uma melhoria lá. Mas também está chegando o período chuvoso. Se tem o dinheiro, por que esperar? Por que não tirar o pessoal lá do barro, antes do período da chuva? Uma vez que me parece que vai ser feito lá a pavimentação asfáltica, se fizer agora, antes do período chuvoso, é certeza de obra melhor. Então, assim, se tem o dinheiro, não deixa o dinheiro desvalorizar, não, porque o dinheiro hoje está perdendo o valor rápido. É o caso também lá da rua Mário Zebral, lá no Fernandes. Eu e o vereador Murilo, que hoje já não encontra mais nessa casa, que ele não foi candidato à reeleição, nós repassamos lá através de emenda impositiva 50 mil reais. 50 e alguns quebradinhos. E era para ser feito a rede pluvial. Já me parece que está em andamento, o Luiz falou que vai fazer, já foi, inclusive algumas manilhas já chegaram lá, as manilhas até de uma capacidade muito boa, mas venho eu, através aqui também dessa, alertar o prazo para o período chuvoso. Eu já vi vídeo naquela rua ali que parece que é um rio.
Então, assim, se estiver fazendo lá e deixar para novembro, dezembro, outubro, e vier uma chuva inesperada, pode ser que estrague o serviço ou atrase o serviço. Então, assim, se puder estar fazendo esse serviço em tempo, antes do início do período chuvoso, para estar fazendo uma obra, para tirar um 10 lá. Porque, né, o pessoal daquela rua ali já cobra essa melhoria lá. Inclusive, a gente já conseguiu também, através de emenda parlamentar, só eu, apesar de o vereador sozinho, ele não consegue muita coisa, o que eu consegui, eu mandei para aquela rua também, 50 mil reais, para poder, apesar de não vir específico para a rua, mas já expliquei, já conversei com o prefeito, que veio para serviços de de pavimentação. 50 mil reais, sei que não dá para fazer a rua, mas já é um auxílio lá também para investir naquela rua. Então, a gente, né, só está dando esse alerta aí quanto ao período chuvoso, que a gente sabe que não tem mais 2 meses, não, para vir começar as chuvas mais frequentes. E, por último, também fui cobrado. A gente, ao adentrar em alguns órgãos públicos, também a gente é cobrado. Então, aquela biblioteca, ali onde é que fica a biblioteca, aquela obra ali está iniciada, uma obra pequena. Não sei por que parou a obra. Por que não inaugura a obra? Por que não entrega a obra, meu Deus? A gente fica assim, está lá a obra parada, passou por outra obra. É o caso da obra ali, foi comprado, adquirido um terreno, até me parece que algum vereador hoje comentou comigo, uma excelente compra, aquele terreno ao lado da escola lá do Padre Armando, onde é a antiga fábrica da Renata. Mas o terreno não está sendo usado para nada. Foi feita uma construção lá, parou a construção, ninguém usa para nada. Que é o caso da biblioteca, não sei o que vai ser lá hoje, já até falaram, mas eu não me recordo. E a obra está lá, poderia ser entregue, poderia ser usada. Será que tem que esperar a época da eleição para acabar ela e botar uma faixa e entregamos a obra? Não. Nós sabemos que tem vários aluguéis aí, que podia tirar, inclusive, esses aluguéis. Inclusive, tem aluguel com preço exorbitante. A gente vai ainda em tempo... Vai haver um tempo ainda que a gente vai cobrar esse preço desse aluguel aí, que está num valor superfaturado. Então, na medida do possível, se for entregue essas obras, talvez vai diminuir o aluguel. Então, né, a gente vem, através dessa minha fala aqui também, está pedindo a entrega dessas obras. Porque, uma vez entregue, vai poder ser uso, de modo geral, da população. Então, no mais também, eu gostaria de estar, né, parabenizando os pais pelo dia de ontem, e, né, um feliz dia dos pais para todos os pais aqui da Câmara, né, e os presentes aqui, os que nos acompanham através das redes sociais, né, que a gente sabe muitas vezes, o pai, às vezes, de sol a chuva, trabalha para poder dar o sustento para os filhos dentro de casa. A gente sabe que hoje também as mães também, na grande maioria também, corre atrás, tem a sua renda, complementa, mas a gente sabe também que muitas vezes também o pai fica lá no sol, chuva, envelhece rápido, para poder dar um diploma para os filhos, para poder, né, ver os filhos. Muitas vezes a gente escuta assim, meu filho não vai passar pelo que eu passei, o pai está ali, né, deixa de comer as coisas, deixa de comprar as coisas, para dar uma melhor vida para o seu fruto, né, o seu filho. Então, parabéns pelo seu dia, e que Deus abençoe a todos os pais. E mais uma boa noite a todos, e desculpa a minha fala alongada e demorada. É porque a gente estava também num período de, né, presidente, que a gente ficou um período aí de recesso aí. Vereador Adilson. Depois terminar, Juarez. Na hora que tiver na palavra franca, eu passo para vocês aí. Eu queria deixar aqui os meus parabéns a todos os pais pelo dia de ontem, né? A todos aqueles que têm ele presente, aqueles que têm ele ausente, que já se foram, como o meu, né? Que Deus os tenha em bom lugar.
E, especialmente, eu queria deixar um parabéns aqui, se o senhor presidente me permite, particularmente, para meus parabéns à dona Ailda Apolinário, completou ontem 101 anos. Pessoal, 101 anos. Não é 101 dias, não é 101 meses, é 101 anos. Então, eu deixo aqui meus parabéns. Tenho orgulho até de estar falando aqui para ela. Viu, tia Ailda? Meus parabéns, tá bom? Boa noite a todos. Vereador Leandro. Boa noite a todos, boa noite meus colegas da mesa, pessoal que está nos assistindo presencial, pelas redes sociais, os servidores da casa. E estou passando aqui para me dar os parabéns aí pelo Dia dos Pais. Foi ontem. Todos os pais aqui da Câmara, os pais que estão presentes aí também, os que estão nos assistindo aí. Feliz Dia dos Pais. É um dia muito especial para todos nós, para todos os pais aí. Um parabéns aí para todos os pais. Uma boa noite e muito obrigado. Vereador Rodrigo. Uma boa noite a todos, boa noite aos colegas de mesa, servidores da casa, o público aqui presente e o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Primeiramente, eu queria deixar aqui os parabéns aos Dias dos Pais. Essas pessoas que dedicam a realmente ser pai, que carrega o peso de uma responsabilidade, né, de criar e educar. E também essas mães que criam seus filhos sozinhas, que fazem a dupla função aí de pai e mãe, que a gente sabe que não é fácil. E, respondendo aqui ao vereador Herbert, sobre o ônibus, eu estive na prefeitura hoje, conversei com o secretário de transporte, e ele estava falando da dificuldade de achar esse vidro, justamente pelo fato do ônibus ser bem antigo. E, posteriormente, conversando com o prefeito, ele disse que o ônibus está realmente parado e só vai retornar às funções depois que esse vidro for encontrado. Ou uma maneira de solucionar esse problema. E, no mais, uma boa noite a todos e obrigado. Vereador Roberto. Eu vou reiterar boa noite a todos. Primeiro, dando os parabéns a todos os pais aqui da nossa cidade e agradecer aqui o presente meu de ontem. Até tirei a blusa aqui para mostrar. Viu, Vaninha, Roberta? Muito obrigado. E segundo, fazer coro ali com a Adilson, para dar os parabéns para a dona Hilda. É uma pessoa que é um exemplo para nós. E realmente 101 anos não é para todo mundo. Que Deus dê a ela saúde e a garra que a gente sempre notou nela para continuar aí conosco por muito tempo. Segunda questão, eu tinha feito um trato com a secretária de Saúde de mudar a minha emenda impositiva de cálculo renal de retirada de cálculo renal para exames a partir do mês de agosto. Eu ia entrar com esse pedido hoje, porque me parece que, pelo meu entendimento, a gente tem que alterar a lei orçamentária, porque não pode ser alterado de qualquer jeito. Mas agora, se mudou realmente o secretário de Saúde, eu vou ter que conversar com ele de novo para ver se vai permanecer o trato. Porque houve uma demanda só de retirada de cálculo renal. Aí eu não sei se foi por critério político, que as minhas emendas impositivas sempre têm muita dificuldade na execução, por causa de perseguição política. E é uma besteira, porque criou sofrimento para a população. Eu não fui lá pedir nada para mim. Então, toda emenda impositiva que eu faço não é para mim. Eu não pedi emenda impositiva para colocar material de construção lá em casa, nem colocar poste da CEMIG na minha porta da minha casa. É igual lá no bairro Catita, foi falado aqui mais cedo, me cobraram lá a questão da melhoria na rede elétrica. A moradora de lá me cobrou. Eu falei para ela, Juliana, Doraci e eu encaminhamos uma emenda impositiva que não deu resultado. Talvez,
Se andar nas ruas de Santana, vai ver ela na porta de a casa de alguém. Mas não é na minha. E ainda em relação ao bairro Catita, Herbert, que falou a questão do asfalto, eu acho até que, para não ser leviano, eu não vou afirmar aqui, eu vou buscar essas informações, mas eu suspeito que aquilo lá está paralisado porque podem ter contratado e pagado uma empresa inidônea. E são 600 mil reais, a obra que já foi feita em Joselândia. Isso tem que ser tirado a limpo. Porque se aconteceu isso, quem empenhou isso e liquidou vai ficar em maus lençóis. Porque é muito dinheiro. E será que não há nenhuma checagem se a empresa está apta a receber dinheiro público? Então, há que se levantar. Essa é uma questão, talvez seja por isso que ainda não tenha iniciado esse asfaltamento, porque a primeira empresa que ganhou a licitação lá, eu acho que ela foi convidada a se retirar para que outra entrasse, porque o atraso que teve lá eu acho que foi mínimo, mas enfim, uma decisão administrativa que pode até sair caro. Em relação a esse ônibus aí com a porta quebrada, eu até esqueci aqui na última reunião, a mãe de aluno tinha me pedido também, então foi muito bem lembrado. E a gente sempre escuta, isso ainda não foi levantado aqui, a questão de gasto com peça. Parece que essa prefeitura nossa tem muito gasto com peça de carro. E aí quando vê esses carros andando sem luz de freio, sem os equipamentos mínimos de segurança, a gente acha estranho, porque se gasta muito dinheiro comprando peça e os carros no estado que está, não tem muito sentido. Em relação a uma outra questão que aconteceu foi, eu não vou lembrar, são uns 3 dias atrás, eu não sei se fazem isso para me provocar, mas não está provocando o Roberto. A ambulância o usa indiscriminado. Eu fico abismado. Aí um dia carrega aluno, no outro dia carrega trabalhador, no outro dia carrega ferramenta, no outro dia carrega combustível. E outro dia parou na porta lá de casa para carregar brinquedo, para as crianças poderem usar. Provavelmente para usar, né? Porque ninguém carrega brinquedo sem que vai ser usado. Bom, é estranho, porque o que acontece? A ambulância é um carro que eventualmente pode estar contaminado. E acaba expondo, por exemplo, desnecessariamente, as pessoas a risco de contaminação. E mais, a ambulância não foi feita para fazer esse tipo de transporte. Inclusive, pode deixar sem socorro a pessoa que estiver precisando de socorro médico. Então, acho que tem que dar uma analisada nessa questão de uso das ambulâncias, porque do jeito que está, eu acho abusivo. Em relação às festas, eu acho que poucas vezes eu vou em festa, às vezes eu estou trabalhando, às vezes eu estou muito cansado, enfim. Mas eu sinto falta na cidade das festas culturais, as festas mais vinculadas ao tipo da nossa cidade, ao tipo de pessoas que a gente quer atrair aqui sustentavelmente, que patrocina a cultura, o turismo, que gera emprego aqui na nossa cidade. E essas festas culturais, além de elas serem mais baratas, as pessoas da cidade podem curtir mais a festa. Porque eu vejo que de uns tempos para cá, as festas que têm sido feitas são mais para lacrar, para mostrar que está por cima da carne seca. Mas é falso. Não está por cima da carne seca. Se não tem dinheiro, por exemplo, eu vou mudar a minha emenda impositiva da saúde, porque tem mais de 500 ultrassom parado, precisando dar andamento. Mais de 500. Isso só ultrassom comum.
Os outros exames, era tanto número que eu gravei esse do ultrassom, porque é muito absurdo. Mas eu acredito que deve ter mais de 1.500 exames paralisados na Secretaria da Saúde. Então, não está por cima da carne seca, não tem arrecadação própria. Então, assim, eu vejo com preocupação isso, porque às vezes faz uma festa para querer ou competir com outra cidade, ou para querer lacrar, ou para fazer uso político da festa, e o município fica para trás. Então, eu acho que é uma questão que devia se repensar, ter festa como política pública de cultura e turismo, mais vinculado ao nosso dia a dia, às pessoas da cidade, do que, às vezes, fazer esses shows assim de banda, teoricamente, com nome, né? Que a gente nem sabe mais se é com nome, se é sem nome, se é clone, o que é, se é congênere, se é genérico, eu nem sei mais. Então, mas é como sugestão, né? Porque eu não sou o prefeito da cidade. E em relação à emenda impositiva, a outra emenda impositiva minha, que também foi rejeitada, eu não tenho tido sorte com a emenda impositiva, a emenda impositiva que eu pedi lá uma explicação de novo, porque me parece que trocou a pessoa responsável pela defesa civil. Lá no bairro Liberdade, tem, no fundo de algumas casas da rua Hilda Laureano, é esse o número, Cláudio? Esse nome, né? Hilda Laureano. Existe uma encosta relativamente perigosa. E em mandato passado, que eu não sei falar de qual mandato, foi feita uma parte do muro de contenção. A prefeitura fez. E eu tinha colocado a emenda impositiva para que se fizesse lá, se fizer 10 metros, é 10 metros a menos de problema. Se fizer 20, é 20 a menos. Aí me mandaram a resposta de que não pode executar a minha emenda impositiva porque vai construir em terra de particular. É de uma hipocrisia, é de um abuso com a inteligência da gente fenomenal. A gente vê equipamentos da prefeitura, isso já foi até discutido aqui, sendo usados para tudo enquanto é coisa, que não tem nada a ver com prefeitura, com serviço público. Fazer piscina, tem de tudo. Tem de tudo. Material da prefeitura. Se tivesse chip, né, para poder rastrear o material da prefeitura, ia ter um monte de casa aí apitando. Pip, 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 ia dar errado. Ia dar muito ruim. Isso tudo. Mas vai prejudicar o Roberto? Não, não vai prejudicar o Roberto. Eu não moro numa área de risco. Vai prejudicar o morador que está lá, sujeito a risco. E ainda argumentei com a pessoa. Eu falei assim, se esse raciocínio seu estiver correto, quando houver um risco de desabamento, de desmoronamento, você não pode colocar a lona lá também. Porque a lona também não é comprada com dinheiro público. Ainda fui além. Eu nunca vi ação de defesa civil. Defesa civil é para socorrer. Nunca se olha esse tipo de coisa. Defesa civil compra colchão para as pessoas, compra comida, reconstrói casa. Então, assim, é uma justificativa sem sentido. Eu só não estou mais aborrecido porque, pelo que eu vi lá na área da saúde, a demanda absurda de exames dos mais diversos tipos, eu vejo que hoje, se eu redirecionar a minha emenda impositiva para lá, ela vai ser bem usada de alguma maneira. Mas, por outro lado, eu fico pesaroso de que, se acontecer alguma coisa com aqueles moradores, eu vou ficar pensando que eu podia ter feito alguma coisa. Olha a situação que a gente fica.
Mas, eu não, sinceramente, eu não sei, assim, eu fiz esse questionamento, não tive resposta, eu vou ter que voltar lá na saúde, conversar com o novo secretário e ver se o trato nosso está de pé, e aí nós vamos fazer as alterações aqui no orçamento desse ano para refletir essas mudanças. Mas eu vejo assim que a cidade está carente de política pública, de coisa encadeada, de coisa que tem sentido. E às vezes, quando se olha só a política, o tempo todo, só política, é cansativo para as pessoas. E pior, tem gente que já ficou craque em se fazer de vítima e fazer intriga para dividir as pessoas, para julgar as pessoas umas contra as outras. Eu vou falar uma coisa que aconteceu aqui nesse mês de julho, que é uma pessoa muito correta e que tinha se afastado de mim em 2024 por causa de intriga política. Uma pessoa que eu admiro, um homem correto, pai de família, que eu reputo um exemplo também. E que esse rapaz, ele ganhou mais 1000 pontos comigo. Porque ele teve a coragem de parar comigo na rua e falar comigo assim, te devo desculpas. Eu, sem entender, mas desculpa por quê? Porque eu me afastei de você e eu acreditei no meu irmão, que falou um monte de mentira a seu respeito, e eu errei contigo. Porque, primeiro, que eu te conheço, e segundo, que eu podia ter te perguntado, e eu não te perguntei. Então, assim, ele reconheceu, é uma atitude muito digna, muito bonita. Eu fiquei mais fã ainda dessa pessoa. Porque isso é ter coragem. Isso é ter coragem. Eu já falei isso aqui numa reunião. Eu sou a mesma pessoa. A mesma pessoa. Os meus valores são os mesmos. Eu não ando com mentira, eu não preciso jogar ninguém contra ninguém, eu não preciso usar ninguém de trampolim para subir na vida, até porque no final a gente morre, ninguém vence na vida. No final morre, todo mundo vai morrer. Para que você vai atropelar as pessoas por causa de poder político, para se sentir mais do que o outro, sendo que no final todo mundo morre? Isso é de uma burrice sem tamanho. Mas a gente vive nesses tempos de gente sem cultura, tendo chance de comandar. E a falta de cultura não é de escolaridade, não, porque escolaridade, não estou falando que é fácil, mas é mais acessível. A cultura tem muito mais coisa do que escolaridade. Envolve muito mais coisas. E nós estamos precisando voltar ao normal. O que é normal? Normal é a gente se respeitar. Aqui é uma cidade minúscula, que a gente sabe o nome do vô das pessoas que andam na rua, a avó, pai, a mãe, os tios, a família inteira. E aí, de uns tempos para cá, criou-se uma cisânia, a troco de um projeto de poder, para dominar a nossa cidade. Agora, tudo passa. Tudo passa. O ruim passa, o bom passa. E hoje, quem está achando que pode perseguir, pode fazer mal às pessoas, pode inventar historinha, vai passar. E talvez, quando passar, essa pessoa vai se sentir muito mal. Que é muito diferente do meu caso, por exemplo, com os valores que eu tento cultivar a minha vida inteira. Amanhã, se eu deixar de ser vereador, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Eu sempre fui trabalhador, eu sei fazer um monte de coisa. Eu nunca precisei roubar, nunca precisei passar por cima de ninguém. E é uma coisa assim, a gente vê com tristeza,
Porque tem gente que compra historinha e sai falando aquilo sem nenhuma responsabilidade, sem saber nem do que está falando. Então, é mais assim, eu acho que é o papel nosso aqui dessa casa tentar estabilizar a nossa cidade de novo. Agora, a administração pública, o poder executivo, através do prefeito, principalmente, do vice-prefeito e dos secretários, também tem que respeitar a nossa casa. Também tem que respeitar os vereadores. Eles têm muita sorte. A gente teve, ano passado, naqueles processos todos, eu vou relembrar um pouco, eu sempre falo isso aqui, a gente foi muito ético com quem não merecia. Não merecia. Mas não, a gente pegou leve em certas situações que podia ter aprofundado. Agora começa a administração. Eu acho que vai chegar o momento da gente fazer esse esclarecimento aqui. Por enquanto, eu vou deixar do jeito que está. Mas eu acho que a gente vai começar a ter problema já com 7 meses de governo. Se o prefeito não tomar o assento da prefeitura, da cadeira de prefeito, e continuar sendo manipulado do jeito que está sendo, nós vamos ter problema. Infelizmente. Infelizmente. Mas vai chegar a hora da gente esclarecer isso aqui. Eu falei aqui um tempo atrás sobre vários assuntos e só para ficar tranquilo, eu não retiro não é uma palavra, não, é uma letra do que eu falei. Eu não estou alcoolizado, não estou drogado, eu tenho as faculdades mentais em dia, eu sei exatamente o que eu estou falando, o que eu faço. E eu assumo integralmente as responsabilidades sobre as coisas que eu faço e que eu falo. Não tem nenhum problema. Agora, eu acho que quem tem pé de barro, ficar cutucando aonde não tem nada, só para criar narrativa e se fazer de vítima, vai tomar de novo. Eu estava brincando com a Juliana outro dia, que eu estava um pouco cansado, mas eu acho que agora eu já descansei. Então eu posso voltar à atividade, ficaram algumas pendências aqui, e agora é hora de resolver. Muito obrigado, uma boa noite, peço desculpas pela fala demorada, mas é que a gente, igual o Herbert falou, a gente passou muitos dias aqui sem reunião, e precisava pontuar isso. Muito obrigado. Alguém aí do público quer falar alguma coisa? A palavra continua franca. Sr. Geraldo. Boa noite a todos. Primeiramente, o seguinte, pode ser uma sugestão, o vidro do ônibus, existem as vidraçarias que podem, sob medida, fabricar ele temperado e fazer essa reposição. Talvez a de Cristiano possa fazer isso aí, mediante diretamente com a fábrica. É uma sugestão. Ouro Branco eu sei que existe, a Lafayette também tem. Mas Cristiano está mais próximo e eles quase que todo dia estão aqui, né? Seria a sugestão. A segunda é o seguinte, uma dúvida quanto ao sistema de salubridade aí, eu não vi sendo contemplado quem trabalha na área elétrica. Quem sabe ele já tem a insalubridade ou periculosidade, né? Se não tiver, poderia contemplá-lo, porque é um sistema muito perigoso. Por isso é que eu vou solicitar a reunião com quem fez a ferição desses profissionais que vão fazer o uso dessa insalubridade. Nada. Mais alguém? Então
Só as considerações finais aqui agora. Quero parabenizar aí, Adilson, pela lembrança do aniversário da dona Hilda. Igual a gente morou lá na Rua da Vargem, morava com a minha avó, e já cansei de ir lá no terreiro da dona Hilda para brincar, para tomar um café, às vezes até para almoçar. Então, parabéns, dona Hilda, que essa data se repita por muitos e muitos anos, com muita paz, com muita fé, com muita saúde para a senhora e para toda a família da senhora. Parabenizar a todos os pais, em especial os pais aqui de Santana dos Montes. E eu quero deixar claro aqui que hoje não foi feita a prestação de contas, mas semana que vem ela estará nas mãos de vocês, não esqueci. E o prefeito me solicitou hoje, ele não teve condições de vir aqui, ele teve um problema, acho que com a neta dele caiu, teve que levar para a Lafayette, a netinha, né, o neto, filho da filha dele. E ele me solicitou R$70 mil para o morro lá de São José, para a concretização da obra lá, e vai mandar um ofício semana que vem. Então, eu já pedi à síndica que fizesse a transferência aqui hoje, e estou comunicando a todos os vereadores, sei que é uma obra importante, e, igual eu falo, tudo que eu fizer, se tiver alguma coisa errada, nós estamos errando nós 9, porque tudo que eu faço eu comunico a todos aqui, porque não só eu estou fazendo sozinho, eu estou fazendo isso aqui por causa deles. Então, isso aqui tem a colaboração de cada um. E aqui está o papel, passar de mãos em mãos aí, que já foi depositado, R$70 mil, lá para o Morro de São José. E aí, semana que vem, o ofício estará aqui na Câmara, para que todos os vereadores tenham conhecimento e saber que foi destinado para lá com a assinatura do prefeito. Também quero parabenizar aí a Eliane, que pouco tempo que ficou na saúde, a gente sabe que não é uma pasta fácil, igual a Juliana mesmo ali mencionou, e ela também pode falar que é uma guerreira aí na área da saúde. Eu estive lá e sei como que é, que saúde nada é para amanhã, nada para hoje, tudo é para ontem. E às vezes a burocracia impacta em muitas coisas, em muitos serviços, mas sei que tempo que você passou, pouco tempo que você passou, você deixou um legado, tenho certeza. E João Vitor, que Deus te abençoe, que siga seus passos, que guie seus caminhos, que você continue sendo essa pessoa simples e humilde, e eu tenho certeza que você vai conseguir administrar isso aí, que você tem um carinho enorme, você tem uma consideração de todos que aí trabalham, que eu sei disso, e eu tenho certeza que você tem muita gente aí que possa te ajudar, e vai te ajudar, e aceita com carinho, aceita indiferente de partido, indiferente de cor, indiferente de qualquer coisa, porque a eleição foi em outubro. Agora, a eleição só tem daqui a 3 anos, então a gente não pode olhar isso, a gente tem que olhar para o bem do nosso povo, porque você está aí por causa do nosso povo. E nós estamos aqui também porque o povo nos colocou, então nós somos obrigados, às vezes até a cobrar de vocês aí, como também a Eliane, antes de sair, me mandou a resposta da sala de curativos aqui do PSF, e agora vai ser contigo, viu, João Vitor? Infelizmente, a resposta veio, e eu acredito que agora você deva terminar ela ali ou abrir uma sala de curativo, porque não pode continuar a pessoa saindo daqui de São Joaquim ou da Renata e passando direto para o posto, sendo que aqui um PSF está sem a sala de curativo. Então, Roberto, pode ter. O Ronaldo ficou até alegre agora. Não, é só porque eu tinha prometido para um cidadão que ia fazer uma indicação aqui sobre a questão do raio-x dentário, porque alguns tratamentos estão sendo enviados para fora por falta desse equipamento. Mas só para esclarecer para essa pessoa e para outras pessoas que estiverem nos vendo, que a vereadora Juliana, inclusive, me informou que a emenda impositiva dela está sendo executada e que me parece que o equipamento já existe e que só está faltando a construção da sala ou o término da construção da sala, adequação. Então, parece que isso já está em andamento, agora é com o João Vitor, como diz, né, Beck? Mas é só para dar esse esclarecimento que eu prometi à pessoa que ia falar isso aqui na primeira reunião. Muito obrigado.
Então, também só para terminar, eu esqueci da minha emenda positiva, ela também foi cancelada, ela era lá para a destinação de onde colocaram a água e levar ela até a Cardosa, onde era o projeto antigo. Só que eu solicitei que me mandasse um ofício para mim cancelar. Eles mandaram e mandaram um ofício para qual destinação queriam. Então, eu iria arrumar uma destinação. Não sei, vou deixar para a semana que vem para esperar se o ofício chega. No mais, boa noite a todo o público presente, boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, boa noite a todos os colegas da mesa, boa noite, vereadora Juliana, boa noite a todos os funcionários dessa casa. Que Deus abençoe o caminho de cada um e que nos abençoe, que na próxima segunda-feira estamos aí, se Deus assim nos permitir. No mais, muito obrigado.